e a da sala maior com o Juliano, tá? Pode mandar lá para o fundo. Seus filhos que têm aula lá no fundo. Amém? Amados, prosseguindo para o alvo. Quem passou bem a passagem do ano, diga amém. Amém. Nosso tema anual é prosseguindo para o alvo. E se tem um alvo, não é qualquer direção. Supomos que o alvo seja essa lâmpada. Ó, todo mundo presta atenção aqui. Aí eu vou para cá. Eu vou chegar na lâmpada? Sim ou não? Eu vou para lá então. Vou chegar na lâmpada? Não. Eu preciso prosseguir para o alvo. Ou seja, aconteça o que acontecer, nada pode me tirar do alvo. Amém? E o alvo você põe, é tudo aquilo que tem a bênção de Deus. A sua casa, a sua família, a criação dos seus filhos é um alvo. Amém? Cada filho é um filho, filhos não são iguais, você não põe dentro de um pacote e diz é tudo igual, não, não, não. Cada filho tem um comportamento, cada filho tem uma alma, cada filho tem uma personalidade, cada filho tem um chamado diante de Deus, amém? Ah, o filho da vizinha é igual ao meu, não é igual ao seu, não, de jeito nenhum, não é igual, cada um é cada um, amém? O seu casamento é um alvo, a sua família é um alvo, o seu trabalho é um alvo, a sua faculdade é um alvo, tá? O seu ministério é um alvo, amados, sabe? Não desista de ministério por causa de pessoas, você tem um alvo, você tem uma direção, você tem uma visão, você tem uma palavra, você tem algo que é liberado sobre você, amém? E para alcançar esse alvo, vai depender muito das nossas posições. Eu disse agora há pouco, enquanto eu passei aqui no meio, que obedecer a Deus não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo obedecia. Todo mundo. Não é fácil. Porque a vontade de Deus, geralmente, Andréia, ela vai vir contra você. Ela vai te confrontar. Ela vai exigir mudanças. Ela vai exigir que você renuncie. Sem renúncia não tem vontade de Deus. Eu não tenho como viver a vontade de Deus e viver a minha. Isso não existe. Ou eu vivo a minha vontade, ou eu vivo a de Deus. Se eu quero viver a de Deus, a minha vai morrer. Amém? A minha sempre eu vou ter que renunciar, eu vou ter que deixar de lado e cumprir o que está dentro desse livrinho aqui, ó. Aqui está a vontade de Deus. Amém? Se te falarem alguma coisa que está fora desse livrinho, não acredite, tá? Porque ela não muda. A palavra de Deus, a Bíblia diz que passará céus e terra em Janara, mas a palavra dele não vai passar. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, e para a gente prosseguir para o alvo, nós vamos fazer 7 semanas falando sobre isso. Eu creio que todo mundo está descansado. Quem está descansado, diga amém. Passou o final do ano, as festas de final do ano, e agora nós precisamos entrar na visão. Na visão para ver a nossa família salva. Quem precisa ver seus familiares salvos, diga amém. Amém. Então entra na visão. Quem precisa ver um filho alcançando a universidade, que você quer que estude, que não se desvie do foco, porque é muito fácil se desviar do foco. Quando chega na adolescência, começa os hormônio, lembra de você quando era adolescente? Seus filhos são iguais. Chegou na adolescência, começa hormônio para cá, hormônio para lá. E quer dizer, o hormônio ele não pensa. O hormônio ele enxerga. Ele vê e quer. Vê e quer. Mas você, como servo de Deus, como serva de Deus, precisa entender que existem propósitos com seus filhos e você precisa prosseguir para o alvo. Amém? Então serão 7 domingos. 7 domingos. Aprenda a se comprometer. Pastor, e se eu faltar um domingo? Vai ficar um pedaço sem você ouvir, e vai ficar um pedaço sem você saber como agir, e vão vir lutas durante a semana, vão vir
situações que Deus vai permitir sobre você, e você não vai saber como reagir, porque você não veio receber a unção sobre a tua vida. Então, em nome de Jesus, encarecidamente, cuide bem da sua vida, tenha responsabilidade com ela esse ano, amém? Tá? Deus quer muito te abençoar, mas seja responsável com a sua vida, amém? Participe, comece uma corrente e termine, faça firmemente, seja convicto. O ano passado terminou, quais são as atitudes que você precisa mudar? Então hoje é dia de você tomar uma posição. Eu estou vendo, apesar de estar cheia a igreja, né, as crianças saíram, por isso que tem alguns bancos vazios, mas está cheia, ainda está faltando várias pessoas que eu contei, no meu pensamento faltam umas 20 pessoas. Então, como alcançar o alvo se você já começa errado? Já faltando na primeira ceia, já não recebendo visão, não recebendo direção, começando do mesmo jeito que estava o ano passado. Já falei para vocês que mudança de vida não tem nada a ver com roupa branca. Quem estava aqui na véspera de novo viu que eu vim de preto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, preto, branco, amarelo, azul, né, Magali? Deus criou todas as cores, né? Deus abençoe vocês, amém? Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as cores. A questão é a mudança de atitude. É você fincar o pé e dizer: esse ano eu quero essa transformação na minha vida, amém? Diga para o seu irmão: eu quero ser transformado, amém? Abra comigo, nossa primeira mensagem de prosseguindo para o alvo. Abra comigo em Mateus 11, 28. E depois Filipenses 3,14. Mateus 11, 28. Emanuelzinho, abre lá para nós. Esse ano eu vou batizar o Emanuel, em nome de Jesus. Eu já apresentei ele no templo e agora eu vou batizá-lo, em nome de Jesus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Filipenses 3,14. Carta de Paulo aos Filipenses, Novo Testamento, 3,14. Vamos esperar aparecer ali. Vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo: prossigo para o alvo, mas se eu cansar, eu não vou desistir, eu vou a Jesus. Não é isso que disse o primeiro texto? Que é para os cansados ir para Jesus? Mas eu estou desconfiado que tem Bíblia, que tem coisa escrita diferente. Porque o que eu conheço de crente que quer desistir das coisas? Será que quando Jesus falou isso aí, Ele não sabia que você ia passar pelas lutas que você passa? Ou que eu passo? Claro que sabia, gente. O segredo, quando a gente está cansado e sobrecarregado, é ir até Ele, amém? Porque o descanso vai vir dEle, amém? Então, feche os olhos. Senhor, fala conosco nessa noite, abre bem o nosso entendimento, nessa noite de ceia, nessa noite de vitória, em nome de Jesus, amém? A vitória nunca chega pronta para nós. Você sempre vai ter que lutar. Você sempre vai ter que permanecer. Você sempre vai ter que aplicar atividades de fé. Você sempre vai ter que ser um homem, uma mulher de oração. Você sempre vai ter que ser um homem, uma mulher de jejum. Você sempre vai ter que ser um homem, uma mulher que lê a Bíblia e ora a Bíblia.
E você também vai sempre ter que fazer a sua parte, se esforçar. A vitória não vem pronta. Para você ser alguém grande, ter uma coisa relevante. Quantos aqui querem ser grandes? Diga amém. Quantos aqui querem ser relevantes na terra? Digam glória a Deus. Para ser relevante, para ter alguma coisa que tenha significado, você vai ter que lutar. Você vai ter que ser alguém de oração. Você vai ter que lutar espiritualmente, mas também vai ter que fazer a sua parte, aquilo que depende de você. Não querer que Deus faça tudo. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. O que é você, é você. As renúncias que você precisa tomar, as posições que você precisa tomar, é você. O processo da vitória é uma longa e duradoura jornada, cheia de percalços, de obstáculos. Por que Deus permite os obstáculos? Visando a nossa maturidade. Porque para chegar no alvo não pode ser imaturo. Porque se for imaturo, presta atenção, você vai pegar uma coisa grande e você não vai saber lidar. Você vai desistir. Você vai entrar num casamento e a primeira dificuldade, você vai desistir. Você vai ter um filho e a hora que ele começar a deixar você sem dormir de noite, você vai desistir. Você vai ter vontade de jogar ele na parede. Não estou falando bobagem não, tá gente? Estou não. E nem coisa de ímpio não, eu já vi isso acontecer com crente. Tá? Eu já vi. Então presta atenção. Os percalços do caminho, eles vêm para nos amadurecer. E se você não entender o processo, não tomar as renúncias certas, não tomar as atitudes certas, você não vai conseguir chegar no alvo. Se você pegar alguma coisa pequena e desistir dessa coisa pequena, biblicamente, vamos pela Bíblia, você jamais vai conseguir viver algo grande, porque você não consegue cuidar do que é pequeno. Um pequeno salão, uma pequena empresa, começo das coisas, um pequeno salário. Se você não aprender a ser grato nas pequenas coisas, nas pequenas mudanças dentro do seu casamento, pastor, antes meu marido não reconhecia, mas agora ele fala muito obrigado, então já é alguma coisa. Ah, mas é muito pouco. Não, irmão, seja grato nas pequenas atitudes, para você viver muito. Então, a caminhada até a vitória, ela é uma longa jornada cheia de percalços. Se você quer viver grandes coisas, você vai ter que ter isso no seu coração. Quem aqui tem grandes expectativas? Diga amém. Quem aqui espera grandes coisas? Então olha para o seu irmão e fala: a jornada é árdua. Diga, tem mais exigências. E se eu quiser pegar um atalho? Vamos aprender com uma pessoa que pegou atalho? Sara, mulher de Abraão. Deus tinha uma promessa, que ia sair do ventre dela um filho. E um belo dia, ela decidiu, dentro dela, falar para o marido, que Deus, não sei por que não estava atendendo, e vamos ter um filho da minha escrava, e daí eu crio como se fosse meu, Simone, sem perguntar para a mulher se a mulher gostaria, se a mulher ia aceitar. Ela manipulou. Escute, Deus não precisa da nossa manipulação. Deus é soberano. Amém? Não entra em atalhos, começa o ano da maneira certa. Ah, mas eu vou dar uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali. Não. Deus sabe o caminho que Ele quer trilhar na sua vida.
Deus sabe o que Ele vai permitir na tua história. Deus tem o tempo e o modo certo de agir na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3, há tempo e modo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo e propósito, não precisa da tua ajuda. Então não entre em atalho, porque se atalho fosse bom, ele se chamaria caminho e não atalho. Atalho, ele serve para cuidar das nossas emoções, para trazer um afago que a gente está pensando assim, eu vou chegar mais rápido, mas não chega, vira alguma coisa de confusão na nossa vida. Vai ler essa história ali no livro de Gênesis, onde Sara interferiu na história e precisou pagar um longo preço de 14 anos, porque demorou mais 14 anos ainda, para a promessa de Deus se cumprir na vida dela. Mas e daí, ela só teve que esperar? Não, como ela cometeu uma situação ali, como ela ajudou, como ela manipulou uma situação, a consequência veio toda contra a vida dela. Resumo dessa palavra que eu estou dizendo aqui agora, desse pedaço que eu estou falando para vocês, em outras palavras, em nome de Jesus, o atalho tira você do centro da vontade de Deus. Lembra que eu falei, o alvo é essa luz, então quer dizer, tem o caminho para mim ir, mas por aqui vai ser mais perto. Não, irmão, segue o caminho certo, segue aquilo que vai ter que passar, passa pelos processos de Deus, porque os processos de Deus, eles vão te amadurecer, os processos de Deus vão te engrandecer. Perdoa quando tem que perdoar, seja curado quando precisar ser curado. Sabe como é que eu faço quando eu sou magoado? No mesmo dia, eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, isso aqui não pode ficar dentro de mim. Sozinho eu sei que eu não me livro, mas o que depender de mim, o Senhor tira. Você consegue entender? E não simplesmente me conformar com aquilo ali dentro de mim. Aquilo ali não faz parte da gente. Você não foi criado para se magoar, você foi criado para amar. Amém? Você nasceu para amar. Guarda bem essa frase, quem gosta de anotar aí: você nasceu para amar, porque Deus é amor. Amém? Olha para o teu irmão, pega na mão dele e fala: você nasceu para amar. Amém? Muito bem. O atalho, ele te leva para o fracasso. Ele não te deixa com testemunho eficaz. E o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Filipenses, ele nos fala a respeito de uma soberana vocação, ou um chamado celestial. Sabe? Ele nos fala que o alvo, que a meta é justamente esse chamado celestial. Então assim, o apóstolo aqui está dizendo para nós que nós temos um alvo para seguir, para que a gente possa alcançar êxito, para que você possa se tornar testemunho, para que todos que olhem para você, fiquem no mínimo curiosos para saber o porquê que você está vivendo aquela vitória, pensando assim que tudo é fácil. É fácil viver vitória em casamento? Não, existe renúncia. É fácil criar filhos e você ser exemplo para eles, e eles chegarem lá na frente e dizer: eu quero uma história igual dos meus pais? Não, exige-se renúncia. É fácil ser uma pessoa do ministério e ficar muitos anos e ter êxito? Não, exigem muitas renúncias. Então o que Paulo está nos dizendo aqui, que existia um alvo, e que esse alvo é a soberana vocação, o chamado celestial de Deus em Cristo, e era para nós prosseguirmos, lembrando de uma coisa: tudo que vier no nosso caminho, antes de chegar em nós, chegou em Deus, porque Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Deus não está surpreso se você passou luta hoje, Deus não está surpreso se você acordou bem hoje ou acordou mal, não. Quando você entende isso aí, você
dentro de você, você se resolve e você pensa assim: eu vou prosseguir para o alvo, porque Deus continua me conduzindo. Amém? Aí pessoas assim podem ser honradas por Deus. Então não manipule, não procure atalhos. Deus sabe o que faz. Amém? Aquilo que Deus tem para você é seu. Não manipule. Deus conhece a sua vida. Amém? Diga para o seu irmão: existe um alvo. Diga para ele assim: você não precisa ajudar Deus. Amém? Diga para ele assim: você precisa fazer a sua parte, se esforçar e não ajudar Deus. Amém? Porque o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? O segredo é se concentrar em Deus. O propósito é dele. Logo tem que manter os olhos nele. Como é difícil viver essa frase que eu acabei de ler. O propósito é dele. Logo você tem que manter os olhos nele. Porque a gente tem a tendência de colocar os olhos no humano. Os olhos no marido, na esposa, nos filhos. Os olhos nas pessoas que estão conosco no ministério. Os olhos nas pessoas que estão trabalhando conosco, secularmente. Não, se o propósito é dele, então os olhos têm que estar nele. Quem vai fazer isso aí dar certo é Deus. Então tem que continuar olhando para ele, para você ver e ouvir o que vem dele. Amém? Muito bem. Continuando. Em Mateus 11, 28 que nós lemos, vai lá no outro texto. Jesus aqui faz um convite aos cansados. É um outro texto relevante. Como os crentes caem nesse texto. É impressionante, gente. Quando está cansado, desiste. Quando está cansado, para. Quando está cansado, larga. Quando eu falo larga, é tudo quanto é tipo de coisa. Larga emprego, larga casa, larga marido, larga esposa, larga filho, larga ministério, larga tudo. Larga a vida espiritual. Ai, nem estou orando mais. Parei de orar. Mas o texto está dizendo que quando você está cansado, é para você, o alvo que você tem que prosseguir é Jesus. Venha a mim. É para ir nele. É para você abrir um propósito de oração. É para você vasculhar essa Bíblia em cima do assunto que está te cansando. Porque a Bíblia tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Então vai ler a Bíblia e procurar todos os textos que falam a respeito do assunto ao qual você está sentindo canseira. Vai ali pedir direção de Deus. É para ir até Ele, quem está cansado, quem está sobrecarregado, e Ele te dá descanso. Não é para desistir. Não é para paralisar no meio do caminho. Não é. E o que eu vejo de crente desistindo, parando, nos mais diversos assuntos, tudo que você pode imaginar. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Presta atenção. Vocês sabem que eu ando para lá e para cá, aqui no altar. O que você acha, Jandir? Eu saio cansado daqui, de andar para lá e para cá? Saio, claro, saio, é minha força que está indo. Mas presta atenção, eu indo para lá e para cá, eu estou chegando em algum lugar? Fala, gente. Mas eu estou cansando. Eu não estou chegando em lugar nenhum. Fala de novo. Mas eu estou cansado. Resumindo, às vezes a gente fica girando no mesmo lugar, cansa, mas não chega a lugar nenhum, porque não está indo para o alvo, porque o alvo vai exigir renúncia,
Quer ver uma coisa simples? A minha esposa, ela chegou, não chegou, não é a Kelly que está ali. A minha esposa está lá para o fundo, né? É que elas estão com o cabelo igual, gente, cortou curtinho. Ela não está aqui, mas depois, o que eu falo é verdade. Eu garanto para vocês que ela não estaria casada comigo há 22 anos, se lá atrás eu ficasse andando para lá e para cá. E dizendo para ela assim, eu estou cansado. Não, eu precisei tomar posições indo para o alvo de mudança, para permanecer casado. Um casamento às vezes dura 1 ano, alguns nem 1 ano não dura, viu gente? Eu já vi coisas aqui acontecer de 6 meses, de negócio de desandar inteiro. Então presta atenção, o cansaço e você no mesmo lugar, na mesma posição, quer dizer, a Bíblia está falando para você mudar a posição e você está ali, ó, girando no mesmo lugar. Ai, eu estou cansando, mas daí não toma as posições que a Bíblia diz para você tomar, você não sai do lugar. Seja no ministério, seja na casa, seja com os filhos, porque daí você está com a mesma atitude, Deus não tem como te honrar, então você tem que sair daquela situação, você tem que renunciar, tomar as posições que a palavra de Deus diz para você tomar, e você vai sendo abençoado e vai viver um lindo testemunho para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então você pode se cansar, presta atenção, girando de um lado para o outro, e não chegar a lugar nenhum. Mas Deus quer que, se for para você cansar, canse indo para o alvo, canse tomando as posições certas, canse tomando as renúncias certas, canse, sabe gente, trazendo para a sua vida a Bíblia, fazendo a Bíblia viver dentro de você, não sendo apenas um livro que você olha aqui e fala, ai, está certo, é verdade, eu preciso mudar nisso, mas daí você fecha a Bíblia e vida que segue, não, vida que segue vai continuar do mesmo jeito, vai acabar do mesmo jeito, da mesma maneira, você vai ficando girando no mesmo lugar, e cai sempre no mesmo lugar, porque não houve renúncia. Então comece esse ano diferente. Comece diferente. Você não consegue ficar 24 horas por dia com quem você ama? Alguém aqui consegue? Mas o Espírito Santo consegue. Então entrega os seus dias para Ele. Abandona essa ciumeira. É obra da carne. Você não consegue mudar situações, você não consegue fazer uma coisa andar demais, um trabalho, sabe, ser um sucesso do dia para a noite, porque tudo que é grande demanda tempo. Então, em vez de ficar ali sofrendo na ansiedade, entregue tudo para o Senhor, vá até Ele e entregue toda a sobrecarga, entregue toda a ansiedade e entra no descanso do Senhor. O que Deus tem para realizar em você ou através de você, Ele vai fazer no tempo e modo dEle, amém? Tempo e modo dEle, é Ele quem faz e é tempo e modo dEle, amém? Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, mas Deus me tratou, eu casei com uma mulher bem sossegada, e daí, pastora Vanessa misturou, e daí eu queria fazer ela ficar agitada, mas não deu certo, deu não, gente. Eu que precisei descer, Marta. Aí tive 3 filhas muito parecidas com a mãe. Já estava perdendo só eu e ela, imagina agora 3 contra 1, olha, 4 contra 1, né? Então quer dizer, eu deixei de ser agitado. E precisei entender, Andréa, que tudo tem tempo e modo. Amém? Diga comigo, tudo tem tempo e modo. Amém?
O ano de 2023 é essa trilha que nos levará ao alvo das nossas vidas. Quem crê, diga amém. Amém? Então nessas primeiras semanas nós vamos tratar sobre isso, sobre a gente não desistir, porque está cansado, e a gente prosseguir olhando para o alvo, não desviar o nosso caminho, e nem procurar atalho. Amém? Aí quando chegar no final do ano você vai viver um grande testemunho, você vai viver grandes coisas, você vai viver pequenas e grandes vitórias, porque Deus vai trabalhar a teu favor. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Amém? Tudo que é grande e sólido demora muito tempo para acontecer, não é do dia para a noite, é com investimento de tempo, dedicação, demonstração de que queremos algo grande na nossa vida. Faça metas toda semana que você pode alcançar. Não começa no primeiro degrau, já queira estar no 10º degrau, você não vai chegar. Ah, mas eu quero um casamento transformado. Isso, todo dia ele vai sendo transformado, todo dia. Ah, mas eu quero um trabalho que eu possa ficar tranquila. E vai demorar, hein? Vai demorar. E, ó, porque todo mundo que hoje está tranquilo, já está há 30 anos na estrada, trabalhando no mesmo lugar, está cuidando da... Ô Elizabeth, 30 anos de moinho, né? Hã? Dos 30, aliás, é verdade, 25 que você aposentou, então 25 anos na mesma empresa. Foi fácil? Ah não, claro que foi fácil, imagina, capaz, o difícil é o meu. Para você foi fácil, você não teve que aguentar humilhação não, né? Não, né? Todo mundo era um amor com você, né? Não teve dia que você quis desistir, não? Ah, quis nada, imagina, esse é eu que quero desistir, você deve ter sido tudo fácil. Então presta atenção, irmão, estou brincando aqui, mas presta atenção, tudo que é grande e relevante, vai demandar renúncias e tempo. Não se preocupe com isso, se preocupe em ir até Jesus, Ele vai cuidar de você, você é dele, amém? Tem um alvo para você seguir, e se você está cansado, Jesus vai tomar conta. Pastor, eu preciso de uma decisão hoje. Põe na presença de Deus, espera, alguma coisa Ele vai te dizer, ou Ele vai resolver imediatamente, irmã da nossa irmã Yolanda ali, ou Ele vai resolver imediatamente, ou Ele vai trazer paz no teu coração e força para você aguentar, porque não chegou o tempo, amém? Alguma coisa Ele vai fazer sobre você, mas foca no Senhor, Ele está atento, esperando a tua oração, amém? Se coloque de pé.